E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário. Hoje eu quero falar sobre as cartas de Carl Gustav Jung. Para você, primeiro, uma publicação da editora Voz, que você pode comprar cada um dos 3 volumes de forma avulsa ou pode comprar esse box onde já ficam os 3 volumes juntos. Então, lembrando para você que Carl Gustav Jung nasceu em 1875, morreu em 1961. A correspondência dele abrange, então, períodos da vida dele. As cartas começam no primeiro volume em 1906 e vão até 1945, até o final da Primeira Guerra Mundial. Então, olha que interessante, nesse primeiro volume você vai poder conhecer Jung, conhecer o Jung no início de carreira, conhecer o Jung médico, o Jung deslumbrado com a vida acadêmica. No segundo volume, ele vai abranger, então, Segunda Guerra Mundial, de 1906 a 1955, pouquinho antes do Jung morrer. E o terceiro volume é dedicado, então, aos últimos 5 anos de vida do Jung, de 1956 até 1961. Então, é muito interessante, porque quando você lê as primeiras cartas do Jung, você observa um tom mais formal, o Jung é um pouco deslumbrado com a vida acadêmica, talvez deslumbrado com o fato de ter se tornado médico. Existe, por exemplo, no primeiro volume, existe uma correspondência dele com o Freud. Nós temos aqui o Jung muito reverente diante do Freud. É bem interessante olhar essa correspondência. Lembrando que essa correspondência é apenas a correspondência do Jung respondendo ou escrevendo para as pessoas, e aqui não estão incluídas as cartas que o Jung recebeu. A partir do segundo volume, as coisas começam a ficar mais interessantes, isso porque o Jung começa, para usar a própria linguagem dele, começa a incorporar o arquétipo do velho sábio. Ele começa a destilar sabedoria, continua se pronunciando de forma interessante sobre temas acadêmicos, sobre o campo de especialidade dele, que é o campo da psicologia, sobre a psicologia analítica, que é um campo de atuação criado por ele para designar a forma de terapia com a qual ele trabalhava para poder distinguir da psicanálise freudiana. Me parece que a partir do segundo volume que as coisas ficam mais interessantes quando ele começa então a se colocar diante da vida, diante dos temas, muito mais à vontade, muito mais falando como uma pessoa que experimentou a sabedoria e é capaz de expressar essa sabedoria a partir daquilo que ele fala. Então eu vou pegar um exemplo para vocês. Muitas das cartas, especialmente no segundo volume, estão ecoando esse debate, que é a polêmica em torno da questão do mal. O Jung escreveu um livro chamado Resposta a Jó, que é uma reflexão em torno do livro bíblico, que faz parte da tradição judaica cristã, o livro de Jó, que trata da questão do sofrimento do ser humano. O Jung ficava muito incomodado, especialmente com a doutrina católica chamada de De Privatio Boni, que é o quê? A doutrina oficial do catolicismo romano acerca do mal, já desde os tempos de Santo Agostinho, e que parece que é quem cunha essa expressão, a privação do bem, significa que o mal não é um ser, o bem é um ser, o mal é um não ser, ou não é um ser. O que significa o seguinte, que o mal é simplesmente a privação do bem. Daí vem então a expressão em latim de privatio boni. O Jung se incomodava muito com essa perspectiva. A preocupação dele não era uma preocupação de cunho teológico, mas uma preocupação de cunho psicológico. Lembrando sempre que o Jung está preocupado com a saúde psíquica. E ele achava que uma doutrina como essa, negar que o mal tenha um ser, que o mal seja um ser, para ele significava negar a realidade do mal. E negar a realidade do mal tinha uma implicação muito séria para o Jung, porque o Jung acreditava que todos nós experimentamos o mal como um fenômeno externo a nós, mas também experimentamos o mal como um fenômeno interno. Internamente, o mal é experimentado através de um arquétipo, o arquétipo da sombra, sobre quem nós projetamos tudo aquilo que existe de negativo ou de reprovável para nós. Então o Jung achava que a melhor forma de você lidar com a dimensão sombria da sua personalidade ou da sua vida intrapsíquica era acolher a sombra, seria assumir que essa maldade existe, habita dentro de cada um de nós, ao invés de ficar negando
que isso exista dentro de nós. Então, o Jung, ao criticar a doutrina católica, ele não estava fazendo essa crítica no sentido teológico, no campo teológico. Era uma crítica dentro do campo da saúde psicológica. Isso porque ele sempre achou que é melhor acolher a sombra. Uma das formas da sombra perder a sua força é quando ela é acolhida, ou seja, quando ela é conscientizada, quando ela é assumida como parte integrante de cada um de nós. A correspondência do Jung, especialmente a partir do segundo volume, ele traz um debate muito grande com pessoas de cunho religioso, pessoas religiosas, clérigos, católicos ou protestantes, ou pessoas simplesmente de comunidades religiosas de vários tipos, escreviam para ele, reagindo aos livros dele, a partir de uma dimensão psicológica, estabelecia eventualmente alguma polêmica com temas teológicos. E aparentemente as pessoas não compreendiam muito bem as coisas que ele dizia, e ele então recebia muitas cartas de pessoas travando polêmicas, às vezes criticando, às vezes sendo muito indelicadas com ele. E ele, a maioria das cartas, ele respondia com bastante paciência, explicando o que ele queria dizer, tentando suscitar as dúvidas das pessoas, tentando esclarecer as dúvidas que as pessoas tinham, mas em alguns momentos também ele não era tão paciente assim. Em alguns momentos reagia com sarcasmo, com ironia, isso porque ele era muito agredido através de cartas e em alguns momentos ele de fato não conseguia responder de forma elegante e fina como era costume. Eu diria assim que esse conjunto da correspondência de Jung, ao lado do livro autobiográfico chamado Memórias, Sonhos e Reflexões, se constitui num material bastante rico para a gente conhecer o Jung a partir dele mesmo. Isso pode ser complementado, por exemplo, pelo livro Vermelho, onde nós temos tanto texto como imagens, desenhos, pinturas do Jung. Tudo isso se compõe num corpo documental muito importante para a gente conhecer um dos personagens mais fascinantes da história recente do gênero humano, que é a vida subjetiva, a vida intrapsíquica de Carl Gustav Jung. Um abraço e até o próximo vídeo.